Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. Nós estamos aqui com um tema novo toda semana, para conversar um pouco sobre os temas variados da doutrina espírita. E hoje, temos um tema um pouquinho diferente, Pessoas congeladas podem voltar à vida? Antes de começarmos, queríamos agradecer os nossos parceiros de transmissão conjunta, a Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, a Doutrina Espiritismo Brasil, lá do Rio de Janeiro, da amiga Andréia, nossa parceira Rádio AM Rio de Janeiro, 1400, Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, lá do Alto do Rodrigues, do Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel. E também do canal Renovando Consciência, que faz parceria aqui conosco. Como falamos hoje, nós temos uma convidada, Maria Lúcia Ferreira, chamar ela aqui junto com a gente. Bem-vinda, Maria Lúcia. Bem-vinda, Maria Lúcia. Boa noite para todas. Tudo bem, né, Davidson? Graças a Deus, tudo Graças a Deus, tudo bem. Maria Lúcia, ela ela participou de um participou artigo, de um artigo, também, do concurso do concurso Doutrina Espírita Explica 2023, que é promovido pelo Jornal Brasil Espírita, em parceria com a revista Consolador, e aqui é a Web Rádio Estação da Luz. Então a Maria Lúcia veio a primeira vez conosco, no Brasília, né? Você está em Uberlândia. Mas você está em Uberlândia, né, meu Deus? Isso, estou em Uberlândia hoje. E fora ter participado do seu artigo lá na quais as outras atividades que você tem na Doutrina Espírita? Bom, nós estamos montando uma casa espírita numa cidade no interior de Goiás, Cabeceiras de Goiás. Nós montamos lá a comunidade espírita Allan Kardec. Ainda em 2017, nós iniciamos os trabalhos e fomos interrompidos pela pandemia e retornamos logo após. Mas está sendo assim muito, muito difícil a implantação da nossa casa espírita. E nesse momento nós estamos tendo uma reunião pública lá na nossa casa, em Cabeceiras, e eu quero dar um abraço naqueles guerreiros que estão ali tentando, não está sendo fácil, e em nome desses irmãos eu quero cumprimentá-lo
cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo e dizendo que estamos aqui nesse planeta para servir na seara do Senhor. E lá, então, nós somos 8 membros e todos nós participamos de tudo, um apoiando o outro para que a casa venha sobreviver. Não está sendo fácil. Eu também, nesse momento... Isso é difícil, né? Não é fácil, né? E foi por esse motivo que eu me dirigi à Federação Espírita do Distrito Federal para fazer o curso de palestrante. Porque também é um pavor você palestrar. Não é fácil. A gente morre de medo, acha que vai desencarnar quando a gente está falando. E aí eu fui até Brasília para fazer esse curso de palestrante. E quero agradecer à Federação por esse trabalho maravilhoso. E foi lá que eles disseram, né? Se você vai fazer palestra, você também pode escrever um artigo. E aí nós entramos nessa, né? De montar um artigo e em cima a doutrina explicando. E eu quero agradecer nesse momento também o meu tutor, Nilo Moroni, que corrigiu meu texto, que me orientou, e sem ele, eu acho que eu não teria tido a coragem de enfrentar essa coisa de escrever. Né? Mas a vida é assim mesmo. Nós vamos ajudar uns outros. Isso. Então, eu acho que a gente tem que sair do nosso quadradinho, da nossa zona de conforto, para a gente tentar evoluir, para a gente tentar aprender. E esse texto, né, de Pessoas Congeladas veio desde a minha adolescência, eu ainda de uma família católica, e pensando que a gente podia muito bem continuar vivos, ter a ciência para nos manter vivos, né? E sempre me chamou a atenção. Mas depois que eu entrei para o Espiritismo, é que me deu essa luz de entender essa situação, que não é assim uma coisa que a ciência vai resolver e que vai nos restituir a vida após a morte do nosso corpo. Também não é uma coisa, na minha opinião, praticamente impossível. E a doutrina explica o porquê de tudo isso aí. Né? Então, eu estou aqui para falar o que a doutrina espírita diz sobre o tema. Começou lá com a Isso. E lendo atualmente, eu percebi que já existe uma expectativa um pouco melhor com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, de fazer a pessoa reviver. Aí entra dentro do que nós conhecemos como criogenia, que é aquele método de congelar o corpo a menos 196 graus. Aí no meu texto, eles esqueceram de pôr o ponto menos aí, só colocou 196, quer dizer, em vez do congelamento, vai assar a pessoa, né? Então, baixas temperaturas, até que a ciência possa evoluir, curar a doença daquela pessoa e ele voltar à vida. Às vezes daqui 10 anos, 20, 100 anos, 1 milênio, sei lá. E o corpo lá.
esperando que a ciência encontre a maneira de ressuscitar. E nós sabemos até hoje que a ciência não conseguiu, pelo menos, prever uma possibilidade de fazer esses corpos voltarem à vida. Agora imagine, eu fico pensando, me colocando nesse lugar. Daqui 100 anos, eu estou ali congelado, me acordam. Já pensou o susto com a evolução? De você chegar e aí você vai questionar, bom, e eu, como é que eu faço? Aquelas propriedades que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha anteriormente, vai voltar para mim? Sendo que os meus herdeiros já tomaram posse de tudo isso aí. É muito complicado, não é? Uma situação dessa. Uma situação de você voltar numa era fora do seu contexto. Eu acho que a gente ia enlouquecer, não ia compreender nada. Nós íamos ser uma aberração do tempo, né? Voltando daqui 100 anos. Aquele filme famoso do Capitão América. Foi congelado, uma família anos depois, já não conhecia nada quase, mas... Olha, Davidson, foi tão engraçado, né? Que alguém perguntou, alguém já reviveu? Aí a minha filha virou e falou para mim assim, o Capitão América. Falei, minha filha, graças a Deus que você não vai estar na entrevista para dizer uma coisa dessa. Eu acabei falando. Então, eu acabei falando. E aí vem você com o Capitão América. Então, entrando nessa nossa história, então a gente vai ver que quando uma pessoa morre, ele tem 3 possibilidades. Ou ele vai ser sepultado, ou ele vai ser cremado, ou ele vai ser congelado para voltar à vida, porque esse congelamento, ele nada mais é, desse pessoal todo, como um antídoto de acabar com a morte. Né? Eu não vou morrer nunca, vou continuar permanente. Então, essa situação é que a criogenia, ela dá à pessoa. Mas aí tem 2 casos. Ou você adquire a vida eterna, imortal, aqui na Terra, nesse orbe, e ajuda também as grandes empresas a ter um belo negócio. Porque para você conservar o seu corpo, você paga R$1 milhão. E só a cabeça, 450 mil. Você faz uma espécie de seguro de vida. E você vai pagando para você ser congelado. Já tem um brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele não tem 30 anos ainda. Ele está pagando esse seguro para ser congelado, atualmente. Porque isso... As empresas parcelam, eu li sobre isso. Hã? As empresas parcelam, eles são quantas vezes? Isso é uma espécie de seguro de vida, né? Porque você vai ficar lá dentro do cilindro de alumínio a 196 graus negativos, no nitrogênio líquido, esperando que a ciência resolva o seu problema, que é fazer com que você ressuscite. E aí entra uma questão muito importante para a gente ver a diferença entre ressuscitar, né, e reencarnar. Ressuscitar, você pode vir no mesmo corpo. Você morreu, e aí chega alguém, faz um milagre, e faz você voltar naquele mesmo corpo. Que até a própria ciência já diz que é impossível. Ou reencarnar, em que você volta, e segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, em que houve aquela conversa entre Jesus e Nicodemos,
em que ele, conversando com Jesus, Jesus diz a ele que só conhecerá o reino de Deus quem nascer de novo. Então, a gente sabe, pela doutrina espírita, que na fecundação desse novo ser é que vai existir a ligação perispiritual do espírito na carne. Então, nós vamos perceber que a coisa não é tão simples, não é? Simplesmente deixar a gente congelar para depois. Acho que o som ficou baixo agora. Então, ficou baixo? Ficou baixo. Ressuscitar. Isso. Ressuscitar é uma coisa, reencarnar é outra. Nós precisamos de fazer essa diferença. E precisamos de fazer a diferença também entre morte e desencarne. Porque nós temos a questão da morte do corpo físico e temos o desencarne do espírito. Fala mais perto do microfone, que está ficando muito baixo o som. Meu eco parece que parou agora. Parou? Então, O teu microfone ficou baixo agora. Ficou muito baixo? Ficou bom agora? Baixo. Acho que melhorou. O pessoal está ouvindo aí, dá um alô para a gente. A Sônia, o Lielson. O pessoal dá um alô para a gente também aí, o Gilberto. Então, o meu reco parou. Agora, então tá ótimo. Vamos tocar. Então a gente vai ver que em 1966 foi feito o primeiro congelamento. O primeiro congelamento, se não me engano, foi um psicólogo que se dispôs a ser congelado. E também nós vamos ver que tem mais ou menos 200 a 220 corpos congelados. Eles são chamados de pacientes, e não cadáver e nem mortos. São pacientes que estão ali tranquilamente esperando a cura do mal que o levou à morte do corpo. E nós temos no Arizona, nos Estados Unidos, um grande instituto de criogenia, com aqueles cilindros de alumínio enormes, com pessoas ali dentro. E o interessante é que eles são colocados de cabeça para baixo. E aí alguém pergunta, mas por quê? Porque se houver algum defeito, começar a vazar o nitrogênio, ainda dá tempo de salvar pelo menos a cabeça. Porque, segundo eles, a cabeça é o cérebro, né? É a parte mais importante do corpo. Isso, tem lá a consciência. A consciência está ali. Consciência está ali, ele que comanda o resto do corpo. Então, tira a cabeça e depois monta um corpo mecânico, alguma coisa assim, e a cabeça vai comandar tudo isso aí. Na inteligência artificial, eles vão reconstituir o corpo ou mecanicamente, como se fosse um biônico, né? Um Robocop, né? Vamos dizer assim. Eles têm essas ideias, né? A ciência tem essas ideias. Né? Tem essa ideia. E tudo isso, em 1962, apareceu um professor de física, um escritor de ficção, que não sei onde ele leu, que teve um cara que foi para o espaço
E ali ele perdeu o corpo, ficou só com a cabeça. Ele foi acolhido por alienígenas que reconstituiu o corpo dele. E aí ele ficou fascinado. E realmente ele queria esse tipo de vida para ele, de não morrer. Né? Que é o Robert Etienne. Ele escreveu até um livro chamado A Perspectiva da Imortalidade. Prova disso que em 2011 ele faleceu e o corpo dele está congelado. Claro, né, que ele não ia deixar passar essa possibilidade dele conseguir a imortalidade. Aí, o que acontece? Olha como é complicado. O cara acabou de morrer, ele tem que ser levado rapidamente, o sangue dele tem que ser tirado e colocado substâncias que preservem o corpo, né? E depois ele tem que ser levado imediatamente para um instituto de criogenia, colocar de cabeça para baixo no nitrogênio, rapidamente. É uma coisa assim que tem que ser, né? Não pode ter o intervalo que for. E aí nós perguntamos, mas o cara morreu, o cérebro parou de funcionar, o coração parou de funcionar. E como é que vai reviver esse cadáver depois? Né? Que, segundo eles, não é um morto, é um paciente. Alguns cientistas já disseram que isso é impossível, porque está morto. Alguns têm interesses também, né, Mariluz? Envolve muito isso também, né? São duas coisas importantes. Você consegue a imortalidade na Terra e é um negócio rentável. Você vai ganhar muito dinheiro com essa situação. Já existe, até nas minhas pesquisas, uma igreja que não trabalha no sentido religioso, mas é uma igreja que trabalha com a possibilidade da imortalidade da alma. Então, eles estão ali para pesquisar, para estudar, para ter uma vida longa na Terra. Né? Até isso já surgiu. É uma situação, não é uma situação fácil. E aí vem a questão, e a doutrina espírita, como é que ela vai explicar essa situação? O paciente vai adquirir a vida novamente? E aí a gente faz uma pergunta muito interessante. O corpo físico é o único condutor da vida? Então, a gente vai ver que quando uma pessoa morre, 12 horas depois, ela está gelada. Né? Que é uma das principais características que você observar que aquela pessoa perdeu a vida. Então, nós vamos ver que, mesmo Jesus com Nicodemo, no capítulo 4, lá do Evangelho, Jesus é muito claro quando conversa com ele e diz o seguinte, o corpo, ele vem do corpo, e o espírito, do espírito. Então, ele faz claro que nós somos duas realidades, o corpo e o espírito. Mas nós sabemos também que para haver uma união entre o espírito e o corpo, tem que ter algo que una esses dois elementos. Porque é igual água e óleo, não se misturam. Então, nós temos o que nós chamamos de perispírito. Né? O perispírito vai ser aquele laço que vai abraçar o corpo, né? O espírito, molécula a molécula, para ver essa união.
E o perispírito, ele é muito interessante porque ele tem múltiplas utilidades, né? Ele é maleável, ele vai nos proporcionar a forma do nosso corpo, ele vai ser aquele condutor que vai nos conectar a uma nova realidade, porque não tem como você sobreviver num orbe, numa morada de Deus, completamente diferente daquela situação que você já vivenciou. Então, o perispírito, ele vai captar a energia, a densidade daquele planeta ou daquela morada, para que você possa se adaptar bem ali, no sentido da respiração, no sentido dos minerais, no sentido da alimentação, que você vai sobreviver ali. Então, é o perispírito que vai te dar essa conexão. Ele vai te conectar naquilo que você precisa vivenciar. E aí vem uma questão muito especial, é que entre o perispírito e o corpo físico, nós temos ali uma espécie de uma camada entre os dois, que nós chamamos de duplo etérico. É ele, nós podemos dizer assim, um reservatório de energias. Então, eu vendo o estudo no YouTube com o Navarro, Antônio Carlos Navarro, ele comenta que o perispírito, ele traz do espírito para o corpo aquela emanação neuropsíquica que o espírito necessita. E a alimentação naquela morada, no caso, o que nós comemos, alimenta o corpo. Então, esse depósito de energia é que vai nos dar condições de sobreviver. É o combustível que vai fazer com que a gente tenha vitalidade, que é aquilo que nós chamamos, né, que a doutrina diz que é o fluido vital. É que nos dá vitalidade, que faz o corpo mover, que faz o corpo ter energia de vida, né? Então, se o seu corpo falha, você não tem essa energia mais. E acaba a energia vital, né? Energia vital do Livro dos Espíritos, né? Isso, a energia vital, que vai embora com o corpo. Ele vai desaparecer com o corpo. Aí nós perguntamos, qual é o tipo de ciência, o tipo de mecanismo que vai colocar uma máquina dessa para produzir essa energia, para aquecer o nosso corpo de novo, de volta? Como que vai ser feito isso? E outra coisa muito interessante, você como engenheiro, né? Nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, nós temos a lei do progresso, né? E que comenta que nós, querendo ou não, nós somos impulsionados para frente, para melhorar cada vez mais. Então, em cada reencarnação que a gente volta, nós precisamos de um corpo diferente. Como é que eu vou vivenciar uma nova realidade num corpo antigo, que não tem as peças necessárias para a minha evolução? Veja bem lá o motor do carro lá, antigamente era movido a lenha, na época da Revolução Industrial, né, o vapor, depois foi havendo a máquina a vapor, né, uma evolução grande, aí já vem os minerais combustíveis fósseis, né, o carvão, o petróleo, a gasolina,
e depois o álcool. Claro que em cada um desses tem que haver uma adaptação, não é? Uma peça nova, um trabalho diferente, o carro corresponder àquela nova realidade. E agora o carro é elétrico. Não é o mesmo motor, não é? Não é a mesma situação. Completamente diferente. Completamente diferente. Agora, se eu estou evoluído, se eu já venci uma etapa na minha evolução espiritual, como é que eu vou conservar dentro do mesmo corpo? Antigamente, a criança nascia, estava dentro de um quarto, 7 dias fechado, até cair o umbigo, os olhos fechados naquela escuridão. Hoje eu vejo a minha neta, que não tem nem um mês, com o olho arregalado, o pescoço firme, a cabeça firme, e eu olho aquilo lá e penso comigo, meu Deus, essa menina, esse cérebro tem uma peça a mais, diferente da minha geração, diferente da geração dos meus filhos. Tudo vai evoluindo, não é? Então, por que a gente quer ficar na imortalidade dentro de um corpo só? Aquele corpo velho. Imagina você chegando numa cidade dentro de um carro movido a lenha, a vapor. Enquanto o mundo ali, a maior parte das pessoas está no carro elétrico. Não justifica. Não. Marilos, tem uma outra coisa também, né? A espiritualidade diz que todo esse estresse que a gente está passando da vida moderna, essa tensão, né? Eles dizem que isso já é um preparo para os futuros corpos reencarnantes, né? Estarem com o sistema nervoso mais adequado ao contato com a espiritualidade, com a mediunidade mais avançada. Então, como você disse, né, vai melhorando mesmo, é um processo, né? E a matéria é uma lei universal, que a matéria ela se deteriora, né? Mesmo descongelar daqui 100 anos, você vai ter o quê? Mais 20, 30 anos. Né? As pessoas às vezes não pensam lá na frente também. É uma lei da natureza, a matéria ela degrada, né? Não tem jeito. Né? Eu só queria fazer esse comentário. Todos nós cristãos seguimos mais o mesmo evangelho, não é? E lá nós temos, né, essas situações de Jesus que comenta: conhecerás o reino do céu se nascer de novo, né? Então, eu não sei o que acontece, que as pessoas fazem tantas interpretações diferentes dessa realidade. Vai ter que nascer de novo, precisamente por causa da lei da evolução e da lei do progresso. Cada vez o seu corpo vem melhor, vem mais equipado, e os engenheiros siderais que nos preparam no plano reencarnatório mexem até no nosso DNA, para que a gente venha com mais possibilidades, né? Uma criança de 2 anos, a gente fica bobo que vê a capacidade que ele tem de mexer com a tecnologia, coisa que os mais velhos já não têm. Né? Então, o que a doutrina diz é que não há condições desse corpo resistir. Emmanuel, por exemplo, ele diz no Lições de Sabedoria, página 45, que esse congelamento pode interferir até na desencarnação, né? Que muitas vezes o espírito ele não consegue desapegar do seu corpo, seja ele na situação normal, que nós conhecemos pela doutrina, que muitos espíritos, de acordo com a lei de causa e efeito, ele se apega ao seu corpo e não larga. Muitas vezes ele vai observar até a decomposição do seu próprio corpo.
E eu, olhando também e vendo um artigo que foi escrito por Eurípides, deixa eu ver o nome do homem, Eurípides, que no 16 de março de 2022, ele comenta essa situação, né, do desencarne, de que alguns espíritos em mesas mediúnicas e também através do espírito Luiz Sérgio, da médium Irene Pacheco, em que descreve que um espírito que foi resgatado, ele estava com a sensação de um frio intenso. Ele foi levado para uma colônia espiritual e ali foi colocado ao sol para poder descongelar e aquecer, precisamente porque ele não conseguia desapegar do seu corpo. Então, teve pessoas que perguntaram, e o espírito ali, ele consegue sair? Ou ele permanece? Nem todos permanecem ali, a gente sabe, né? Ele sai antes do congelamento. Mas tem poucos que, pelo próprio apego, eles vão continuar ali, né? Apegados ao seu corpo ali. Somente aqueles que são muito materialistas. Esse que eu comentava. A lógica é que os... Pode falar. Não é, Deison? Se está pagando essa fortuna para conservar o seu corpo, para reviver depois... São muito apegados, são materialistas. Esse corpo. Né? Essas pessoas, além do congelamento, se fossem cremados, iriam, como são apegados, iriam sentir toda a dor da queimação do corpo, como você colocou, né? Ou sentiriam a decomposição, os vermes comendo o corpo. André Luiz descreve essas coisas, né? E por estar apegado, né? Exatamente estar apegado. Uhum. Então, o que nós sabemos pela doutrina é que dificilmente a gente não pode, há tanta coisa desconhecida, que a gente não pode afirmar que esses corpos não vão reviver. Mas a doutrina, o que nós sabemos da doutrina, eles não vão porque eles não têm o duplo etéreo, já foi. Eles terão que renascer de novo, num novo corpo, numa nova experiência. Não é? Então, é isso aí. Acho que o ponto X da questão é quando existe a morte do corpo, morte física, ali naquele momento se desligou o corpo espiritual, né? Então não tem como reviver, congelar a pessoa, reviver, o corpo espiritual já não está mais ligado ali, não tem como ligar. Se fosse fácil assim, quando a gente fizesse o Frankenstein, né, aquele filme Frankenstein, junta os pedaços de braço e tudo, e como é que vai dar vida? Está tudo junto, pode estar sangue funcionando, mas falta alguma coisa ali, né? Falta o espírito com o corpo espiritual, o corpo perispírito ali, né? Então não tem mais condições realmente. Né? Isso. Nós podemos dizer claramente que o nosso corpo é apenas um instrumento, uma máquina, para abrigar o nosso espírito. Não é? Então, se não tiver o piloto para dirigir esse cérebro, para dirigir esse corpo, para dirigir tudo isso, ele não vai funcionar. Então, nós podemos dizer assim, já seres imortais. Nós estamos em experiências na carne. Mas desde que a gente está nessa nossa jornada evolutiva, nós somos espíritos imortais. Então, para ter toda essa confusão, toda essa coisa, para a gente continuar vivo, se nós continuamos vivos, só morre o nosso corpo. Né? Então, não precisaria. Eu acho que isso aí é uma falta de conhecimento,
é uma falta de entendimento espiritual. A pessoa vive na ilusão de que a Terra é maravilhosa, que quer continuar permanentemente aqui, né? Que é uma semente da Terra, que nasceu aqui, vai continuar aqui, não precisa sair. Então, esse pessoal realmente eles vão treinar muito até acordar para saber realmente que nós já temos essa imortalidade que muitos desejam. Né? O Nós pessoal está salvamos buscando uma coisa que a gente já tem de outra forma, né? Oi, desculpa. Nós já temos de outra forma. Então, o corpo é apenas um complemento. Ele não significa que somos nós. Né? O corpo é apenas uma vestimenta daquilo que ninguém consegue ver, que somos nós mesmos, o espírito, que está ali manejando e dirigindo essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. E cada reencarnação, essa máquina vai ficar mais maravilhosa, melhor ainda. Não é? Então, Já vi isso no tempo que nós éramos lá os macacões, Pithecanthropus erectus, e que nós somos hoje, né? Nosso cérebro, nosso corpo físico é muito diferente. E lá no início, nós éramos simplesmente não bem um espírito, né? Mas nós já estávamos ali, aquela célula inteligente, né? Que foi passando pelos vários reinos, passando pelo reino vegetal, né? Passando ali pelo vegetal, pelo animal, até chegar ao que nós somos hoje. Então, é essa o protoplasma lá dos espíritos, que eles falam. O protoplasma foi de origem, né? A parte de vida. É o inteligente. Então, é essa a evolução. Então, eu acredito que esse pessoal está ali sonhando, pagando tão caro por uma coisa que já existe. Que nós temos que mostrar. Compreender os mecanismos de Deus, né? Deixa eu aproveitar antes da gente continuar, que tem umas perguntas aqui para a gente responder, Maria Lúcia. Deixa eu dar um alô aqui para o meu amigo Gilberto, amigo de longas datas, está aqui, logo no início ele colocou. Eu não queria te interromper para poder colocar os comentários do pessoal, né? Então, muito obrigado pela participação, Gilberto. Prazer, espero conseguir vê-lo mais vezes. Eu sei que às vezes tem tarefa, também o pessoal não consegue acompanhar ao vivo, né? O Tavares deu uma passadinha aqui também com a gente, né? Estava com problema no microfone, podia até dar uma olhadinha. Né? E a Sônia Stu, que também está sempre nos estudos aqui com a gente. Sônia, obrigado pela sua participação. Né? E depois também temos aqui o Gilberto falando do som, todo mundo falando do som, melhorou. A Sandra Souza, né? Sandra Souza está aqui conosco também. E a Denise Ferreira Teixeira, né? Está aqui conosco também. Né? Colocou até um comentário aqui, que achou a discussão interessante. Né? Não sei, a Denise eu não sei de onde que ela é, se é conhecida tua. Dá um alô, se você está falando de Brasília, de parte do país também está assistindo a gente aqui. Brasília. Brasília também? Então, conhecida tua. Então, até que Denise eu nunca tinha visto aqui, mas deve ser conhecida tua também. Né? A gente agradece a participação de todos. Se tiverem perguntas, podem colocar no chat e a gente tenta responder, né, Maria? Na medida do possível, o nosso conhecimento, a gente tenta responder. Tem umas perguntas que foram mandadas quando a gente anunciou o programa, algumas perguntas foram mandadas, que algumas acho que até respondemos já, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, nós temos uma primeira pergunta, ó. Ivone Freitas, Araxá, Campina Grande, Paraíba. Quantos corpos existem hoje no planeta congelados para voltar à vida? Eu pesquisei um número, eu achei 350 pelas BBC, um artigo da BBC. Mas isso varia muito, né? Então tem aliás, BBC não, Saúde abriu 350 corpos congelados para serem ressuscitados no futuro. Nós podemos dizer que, bom, ninguém está dado. São pacientes esperando ressuscitação, né, com o avanço da medicina. Infelizmente, a gente não vai conseguir ressuscitar esses corpos, né? Mas, como você bem falou, eu achei que o número, uma empresa Alcor,
ela cobra cerca, se te comentar também, $200 mil para o corpo inteiro e 80 mil só para a cabeça. Que a cabeça é a principal. Se perder o corpo, a cabeça está valendo. Então você vê que absurdo eles chegam, né? Tem alguns princípios da ciência aí, mas que as pessoas ficam iludidas, né? Que a gente pode voltar à vida com o mesmo corpo, né? Então, essa primeira pergunta aí, acho que está mais ou menos, a gente tinha comentado também 250, né? Eu achei isso no 350, deve ser em torno disso, né? Não tem tanto ainda, mas a grana que está rolando isso daí é muito alta, né? E a perspectiva, né? O pessoal aí pensar que ama o seu corpo, ama a sua vida aqui na Terra e vai continuar, né, vivo. Uma outra pergunta aqui, Marilos, é assim, é feito por Hugo Abreu, Afogados, Recife, Pernambuco. No congelamento do corpo, o espírito fica preso a esse corpo até o descongelamento? Ou então, no período que esse corpo teria a morte, o espírito se liberta? Você comentou também, mas pode voltar a falar. Há duas perspectivas, né? De acordo com a lei aos efeitos, aqueles que têm resgate ou menos apegado à matéria, se for, ele vai desligar rapidamente, né, do seu corpo. Agora, aqueles outros que são muito apegados, tanto no congelamento quanto no sepultamento, ele vai ficar grudado ali no seu corpo e não vai aceitar ajuda, porque nós sabemos, né, que logo que a gente desencarna, nós temos assistência, nós nunca estamos sozinhos. Vai ter sempre aquele grupo que está ali para nos acolher. Então, esse pessoal, eles vão ficar apegados no seu corpo por um certo tempo, até ser resgatados, igual aconteceu com esse espírito, né, contado lá pelo espírito lá da Irene, né, Pacheco, em que ele foi resgatado com aquela sensação de frio intenso, né? E ele teve que ser colocado ao sol e teve que ser acolhido para poder aquecer, porque ele sentia que ele estava congelado, para derreter o corpo espiritual dele, né? O corpo dele, o corpo espiritual dele. E tem casos também que é raro, mas tem casos de pessoas que já têm um certo grau de evolução. E quando morrem, percebem que estão fora do corpo, eles acompanham inteiro, mas não por apego ao corpo, por respeito àquele corpo, da oportunidade de encarnação. Né? Então, esse caso também é diferente. Né? É o respeito que eles têm pelo corpo, que esteve ali 50, 100 anos, 80 anos, dando essa oportunidade da encarnação. E depois ele segue para os caminhos espirituais dele, né? Os mentores espirituais. Né? Tem uma outra pergunta também, Marilson, que chegou aqui, deixei por último essa, que eu achei umas coisas interessantes aí também. Isso foi feito por Celestina de Carvalho, Balneário, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tem algum caso registrado de congelamento e volta à vida depois de algum tempo? Né? Então a gente brincou logo no começo, né? Que a sua filha falou e eu acabei falando aqui. Tem o Capitão América, né? Da ficção científica. Né? Mas você tem algum caso assim relatado, Marilos? Eu encontrei uma situação aqui. Tem nenhum caso, porque a ciência ainda não tem resposta, porque um dos casos mais sérios é a questão do sangue, da água. Nós temos 70% de água no nosso organismo. E a água, ao congelar, ela vira cristais pontiagudos, que podem aí perfurar e danificar os nossos órgãos interiores. O próprio organismo. Então, daí, eles tirarem o sangue, bombardear dentro, né, substâncias de conservação dentro. Agora, imagina, tira tudo aquilo lá.
Para descongelar, você tem que voltar o sangue de novo dentro daquele corpo que for. Então, ninguém que está ali congelado ainda não conseguiu retornar. E pela doutrina espírita, ele não vai retornar. Alguém? O corpo, ele tem que nascer de novo. Como é que um corpo já velho, ali, já doente, e morto, como é que ele vai? Não sei. Então, essa pergunta eu deixei por último, que alguém pode achar um caso que eu achei aqui. Não é que fez a criogenia e voltou, mas eu assisti um documentário sobre isso também. Em caso de acidente, eles resfriam a pessoa para aguentar, quando é um caso muito grave. Resfriam a pessoa para aguentar e tem uma técnica que eles usam, mas é por pouco tempo. Né? Coisa de 1 hora, 40 minutos, 30 minutos. Né? Mas teve um caso... Oi? Ele está vivo. É que está vivo. Cara, então, foi acidentado, mas está vivo. Sim, está vivo. Tem aqui um caso, também chama um caso norte-americano, que eu achei aqui, do Justin Smith, fala que ele foi encontrado lá no estado da Pensilvânia. Ele saiu para beber com os amigos, não foi de carro, era 3 quilômetros da casa dele, já para não dirigir alcoolizado, né? E isso aconteceu em 21 de fevereiro de 2015. E ele veio voltando no meio da... Estava muito frio, estava cerca de menos 4 graus aquela noite. E ele veio voltando e acho que tropeçou e caiu, né? E ficou, ele estava meio sem um casaco de proteção, e acabou caindo, né? Nesse meio do caminho, e ficou congelado. Quando de manhã o pessoal foi, isso devia ser umas 3, 4 horas da manhã, e quando foi umas 7 horas, mais ou menos, o pai e os amigos preocupados, ele chegou em casa, quando foram procurar, o pai achou ele. Né? Achou e buscou ajuda na hora, né? Ele foi atendido no hospital, ele em Lehigh Valley, né, que consta aqui. Uma equipe de 15 pessoas ficou por 2 horas ressuscitando a parte cardiopulmonar dele e reaquecendo lentamente o corpo dele. Ele foi levado para o hospital nesse meio tempo, né, e foi feito um procedimento chamado oxigenação por membrana extracorpórea. O sangue é removido, né, ele é reciclado, oxigenado e aquecido antes de ser bombeado de volta ao corpo. Eu vi isso num documentário uma vez, realmente. Mas é assim, e aí ele realmente voltou, né? Eles não sabiam se ele ia voltar no estado vegetativo ou não, mas ele voltou, mas teve uma série de complicações. Né? Ele teve assim, 3 meses internado, os rins e o pulmão não funcionavam direito, ele teve dedões dos pés e das mãos, dedo mínimo, amputados por causa da gangrena. Né? Então ele teve uma série de consequências, né? Mas ele conseguiu voltar à vida depois congelado. Mas foi um tempo curto e provavelmente ele não tinha desencarnado ainda, né? Ele estava ainda ali com a ligação do corpo. Então foi o único caso que se conhece no planeta, pelo que eu li aí, né? Mas foi rápido. E eu já vi essa técnica de resgate também. O pessoal resfria o corpo para levar para outro lugar, senão não ia dar tempo, a pessoa ia morrer mesmo. Mas pode acontecer uma série de consequências, a pessoa ficar com problemas de memória, ficar vegetativa, ter problemas do corpo, como ele ficou, né? Mas foi o único caso assim que a pessoa foi pouquinho tempo, né, congelada. Então, assim, não existe nenhum caso, não existe esse, mas não tem nada a ver com criogenia. Tá? A criogenia que você coloca ali fica, né, anos. Já existe. A criogenia no Brasil e no mundo, ela funciona para algo que ainda tem vida. Por exemplo, quando coleta o sangue do cordão umbilical, né, da placenta, você congela óvulos e sêmen, espermatozoide, mas são coisas vivas. Não é depois que morreu para resistir. Então, a criogenia, nesse sentido, ela tem muito futuro. Porque você, por exemplo, pode, a família, por exemplo, no futuro, guardar o sangue umbilical dessa pessoa para no futuro tiver uma leucemia,
tiver uma doença autoimune, né, um problema genético, e dificilmente vai encontrar alguém compatível, né, para fazer um transplante, alguma coisa. Ele já está guardado dele próprio, que não vai ter rejeição. Não é? Isso aí realmente tem futuro. Mas a coisa ainda é viva, foi congelado vivo. Não é um corpo que o coração parou, o cérebro parou, tudo parou. Não tem como. São situações diferentes. A gente citou esse caso para dar um exemplo, é uma técnica que a ciência tem algumas aplicações interessantes, né? Como você citou, nesse caso também, como eu já vi uns resgates aí, eles resfriam a pessoa para aguentar chegar até onde precisa ser atendida, né? Mas tem toda uma técnica que foi desenvolvida para fazer isso, de reaquecimento gradativo do corpo, tudo, tratar o sangue. Né? Então é complicado, e assim, não há garantia nesse rapaz. Os médicos falaram, não tem garantia que ele vai ficar vivo. E se ficar vivo, ele pode ficar em estado vegetativo. Né? Então, mas ele não tinha desencarnado, né? Problema. Oi? Ele não tinha desencarnado ainda. Ele não, por isso não estava morto. Né? Mas é que nem quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Lázaro estava em estado de catalepsia, não estava morto, porque nem Jesus ia conseguir ressuscitar Lázaro se ele já estivesse, o espírito estiver desligado do corpo. Né? Nem Jesus ia conseguir. Se ficar no mesmo corpo, ele não está morto. Né? Tem algo aí como isso que você disse. Mas é isso, reflexão, o que eu tinha para dizer para você. Realmente, foi muito bastante. O meu, né, que eu tentei fazer, que isso me chamou muita atenção na minha adolescência, para depois, bem mais tarde, descobrir que não funciona. Para isso, não. Morreu, não tem jeito. Morreu o corpo, né? Porque nós somos espíritos imortais. Né? Vamos continuar sendo o que nós somos. Só que com um corpo diferente. Nunca, tem que entender isso, nunca no mesmo corpo. Essas pessoas que buscam criogenia, né, Marilson? Eu creio assim, se eles fossem pelo menos cristãos e ouvissem com detalhe a palavra de Jesus, não precisa ser espírita não, né, nem espiritualista, ouvissem as palavras de Jesus, como você citou aí, o episódio com Nicodemos, né, falando que era preciso nascer de novo, da reencarnação, que há muitas moradas na casa do meu pai, que existe uma vida além desta vida. Se eles fossem um cristão que acreditasse nessas palavras de Jesus, eles não se preocupariam com isso, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que nem assim, um cristão assim, convicto, né, deveriam ser essas pessoas. Né? Então, buscar a vida eterna, mas de outro jeito. Espírita. A Bíblia, isso aí está escrito lá. Não precisa ser espírita para dizer. Não é? Mas é isso. Nós espíritas, a diferença de nós espíritas, a gente só detalha como é do outro lado, né? Outras religiões não. A gente detalha, os espíritos trazem como que é o outro lado. Mas todas as religiões acreditam numa vida após a morte, né? Uma vida futura. Mas uma única, né? Não é a única. Mas foi muito bom, Maria Lúcia. A gente está chegando no finalzinho do programa já, né? Foi muito bom porque você vê que algumas pessoas que fizeram perguntas aqui com dúvidas, né? Essa da Celestina, se tinha algum caso registrado, a gente colocou um caso aqui que não é de criogenia. Um caso assim, único no mundo até agora que aconteceu. Né? E as outras duas perguntas que você esclareceu também, né? Sobre quantos corpos existem, né? E essa ligação do corpo quando é congelado. Né? Acho que a gente, ao longo da sua explanação, você falou isso, mas reforçar para essas pessoas que perguntaram, sanar totalmente a dúvida. Né? Então, acho que um assunto complicado, né, para as pessoas acreditarem, entenderem, mas acho que ficou bem elucidado. Né? Ou seja, pode usar um creminho para rejuvenescer, mas congelar para viver lá no futuro não tem jeito, né, Maria Lúcia?
Não tem o que fazer. Já toca o coração, toca o pulmão, né? Faz tanto que não planta, perto na perna. Fala um pouquinho mais perto do microfone, está muito baixo o seu som. Você vai nisso, a perna mecânica, Ainda está baixo. Então é isso aí. Está baixo ainda? Agora ficou bom. Mas congelou a imagem. Eita. Maria Lúcia, acho que congelou. Voltou. Queria agradecer. Oi? Não, a gente troca tudo e a gente está louco para fazer uma nova experiência. Agora continuar no mesmo corpo, já doente, né? Não tem graça, não. Queria dar um minutinho para você, a gente já está esgotando o tempo do programa, um minutinho para suas considerações finais, um minuto para você falar aquilo que você quer sobre o assunto, né? E agradecer a sua presença, o seu estudo, né? Para estar aqui no programa com a gente. Eu sei que às vezes é difícil arrumar um tempinho para estar aqui nesse horário exatamente. Né? Então, Maria Lúcia, um minutinho para os seus agradecimentos finais aí. Eu agradeço, principalmente, estou agora estudando trabalho, me consola principalmente por esse fato de nos convencer e esclarecer. Então, continuamos vivos e seria monótono essa vida no mesmo corpo, né? Sem novas experiências. Nós precisamos estar no futuro, ter esperança de dias melhores, experiências melhores, né? Porque nós, os seres humanos, nós somos feitos para mudança, nós somos feitos para evoluir, para buscar novos horizontes, e não para nos apegar no corpo, às vezes, do título que a gente quer conservar, ou naquela vida boa, né? E a gente pode ter coisas melhores, né? Agora, não se apegue. Não se apegue a nada. Apenas na palavra de Jesus. E nós vamos herdar a terra, e vamos herdar morada. Acredite, nós podemos. Né? E ainda vamos fazer viagens maravilhosas por outros planetas, por outras moradas. Esquecer dessa coisa que às vezes não vamos passar na Macedônia. Fala um pouquinho mais perto do microfone, porque seu som sumiu de novo, Maria Lúcia. Mas é isso, gente. É acreditar no futuro. De viagens melhores. Boa noite para vocês e muito obrigada. Eu agradeço, Maria Lúcia. Depois fica um pouquinho nos bastidores, quando a gente terminar, assim a gente conversa um pouquinho. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos também aqui, né? O Gilberto Quartarolo, que está aqui, né? A Sônia Stu, que também participou aqui com a gente, sempre com a gente aqui, né? E da Sandra Souza, também está aqui com a gente, e da Denise também, né? Denise Ferreira, que também esteve aqui com a gente o tempo todo, e outros que não colocaram no chat, mas estiveram aqui conosco, né? Para a semana que vem, nosso programa vai falar sobre funções da oração. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a oração. Creio que acho que ninguém vai querer se congelar daqui para frente, né? E eu, pelo menos, não quero, não. Eu quero vir com outra vida, outro corpo, quero ficar bonito que nem o Brad Pitt, né? Ficar aqui, barba branca já, né? Começa a ficar meio careca, não quero, não. Quero vir no outro corpo, bonitão, né? Então, tirando as brincadeiras de lado, que a gente possa sempre olhar as palavras de Jesus,
para que a gente se oriente espiritualmente em todos os sentidos da nossa vida. Que assim seja, boa noite a todos e até a semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.